Olá, pessoal, boa tarde. Muito bem-vindo a todas e todos que estão presentes aqui hoje nessa live de encerramento do Enex 2020 da UFPB. É com enorme prazer que eu venho aqui me apresentar e apresentar um projeto que eu tenho muito apreço, né? Eu sou Juliano, eu sou aluno de Relações Internacionais, certo? E eu também sou extensionista do projeto de extensão Probex Comics UFPB. A gente está atualmente no 4º ano de execução, e dentro do âmbito desse projeto, eu estou liderando esse projeto que chama, a gente titulou ele de Projeto Export Renda Renascença. No começo do projeto, né, lá em fevereiro, março, por aí, a gente tinha como um dos objetivos dentro do Probex Comics de conseguir exportar alguma produção artesanal da Paraíba. E quando a gente começou a fazer os contatos em direção a esse projeto, a gente percebeu que dentro desse universo aí dos artesanatos na Paraíba, um grupo de pessoas que tem uma organização muito grande e apresentou realmente essa possível maturidade exportadora foi o grupo das rendeiras de renda renascença do Cariri paraibano. Então, é o pessoal de Camalaú, o pessoal de Monteiro, o pessoal de São Sebastião do Tigre, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, Camalaú. São vários municípios ali que a gente encontrou uma organização que é mais ou menos assim. Eu vou deixar um pouco para as próprias rendeiras falarem, mas funciona mais ou menos da seguinte forma: elas têm as associações locais de cada município e todas as rendeiras se associam a essas associações e as associações, são 8 ou 9, vocês me corrijam depois aí, as rendeiras, elas são vinculadas a uma ONG que chama Conarrenda. E essa ONG é a instituição maior que representa hoje em dia pelo menos 250 rendeiras que são devidamente formalizadas e cadastradas como rendeiras, né, e vinculadas ao Conarrenda, ou através das associações, ou também existe a possibilidade de elas serem microempresárias individuais e se associarem ao Conarrenda. Eu acho que já posso passar a palavra para o nosso segundo mediador, que vai ser o Fábio Boca, do Programa de Artesanato Paraibano. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite para participar também dessa live que está acontecendo agora, representando o governo do Estado através do Programa de Artesanato. Eu que atualmente sou diretor do Museu Casa do Artista Popular Janete Costa, que abriga todo o acervo do artesanato paraibano. Estamos, no momento, passando por uma manutenção e, em breve, reabriremos o local. Já convido a todos para conhecerem assim que reabrirmos. E minha participação aqui é exatamente trocar essa experiência, as ideias que nós temos e que elas também têm, de comercialização, de entender o que é a renda renascença, quem são as rendeiras, como elas atuam, como elas trabalham, as participações que já tiveram em diversos eventos, como é que é a interação entre elas, como é que funciona o APL. Então, a gente do governo do estado, como parceiros, como apoiadores do projeto, né, e da manutenção da tradição da renda renascença, estamos aqui para poder exatamente, junto com elas, poder mostrar o potencial e as possibilidades que temos nesse projeto e nessa técnica que é a renda renascença, tão rica e tão bonita. Então, eu agradeço desde já o convite, a minha participação, e vamos prosseguir com a live, seguindo aí com a palavra das nossas rendeiras, né, para que elas possam expor toda a técnica que elas têm e fazermos dessa live mais um ganho para todos nós. Obrigado. Convidar a dona Socorrinho, que é da Cona Renda, para que a gente possa ouvir dela, para que ela se apresente, e aí a gente possa dar andamento à live e à nossa troca aqui de experiências.
Perdão, só uma correção, não é a dona Socorro, é a dona Antônia, que ela veio representando o Conarrenda hoje. Dona Antônia, fica à vontade para dar suas palavras iniciais aí, apresentar, e apresentar o Conarrenda também. Então, boa noite a todos, né? Eu sou Antônia Maria, então estamos aqui nessa tarefa de contribuir. Então, o Conarrenda, como o Juliano já fez esse esboço, o Conarrenda surgiu já exatamente para ajudar nesse suporte das associações. E também o objetivo e a finalidade, se não, né, algumas, mas é justamente a questão da comercialização da renda, né? Quando a renda surgiu, com a necessidade de que aqui no nosso, aqui próximo tem pesqueira e poção, que são, né, fabricantes, digamos assim, da renda, mas não tem qualidade. Então, eles, digamos assim, tomavam o espaço, né? Tomava o espaço, eu não sei se forma indevida, mas, enfim, é comércio, né? E aí, com a criação do Conarrenda e depois com o selo de identificação geográfica, então a gente consegue ter esse controle de qualidade da renda. Então, a preocupação era justamente essa, de que essas pessoas estivessem comercializando a renda. E outra preocupação também é com o trabalho de desvalorização, para não dizer do trabalho escravo, né, que se fazem com a renda. Então, por não ter muita qualidade a renda de poção e de pesqueira, então não tinha, né, essa preocupação de, digamos assim, de pagar bem, pagar o justo. Então, foram surgindo essas dificuldades, e aí, graças a Deus, que surgiu o conselho e também surgiu, através das parcerias, através dos apoios, surgiu a identificação do selo para estar trabalhando o controle de qualidade da renda. Perfeito, dona Antônia, muito obrigado. É um prazer tê-la aqui em mais uma das nossas atividades, né? Dessa vez aberta ao público geral. Gostaria de convidar agora para se apresentar também a dona Regina. Gostaria que ela falasse um pouquinho sobre ela mesma e um pouquinho sobre a associação que ela trabalha e falar um pouquinho sobre o tema da sua fala principal. Então, pessoal, aparentemente tivemos um problema técnico com a primeira participação da dona Regina. Acho que ela caiu da sala. Então, vamos continuar aqui a live e passar a palavra para a dona Marlene. Repito as palavras, obrigado pela presença, e gostaria de que a senhora falasse um pouquinho, né, sobre si mesma e sobre a associação que a senhora trabalha, e também falar um pouquinho sobre qual vai ser a sua fala principal na live de hoje. Boa tarde a todos, sou Marlene Leopoldino, meu tema hoje é a renda renascença, né, que é a nossa carro-chefe das rendeiras do Cariri. Então, eu sou presidente da Associação das Rendeiras de Monteiro e tenho como responsabilidade a seguir com as produções, eu faço parte de produções dos desenhos,
das vendas principalmente, e o que eu quero dizer a vocês é que eu participei muito de eventos, aqui nacionais e internacionais, e tenho muitas descobertas sobre o nosso trabalho, que é a importância que tem. Então, isso é muito importante para a gente que faz, para nós que temos o selo, para diferenciar o que é correto e o que tem erros, né? Que todos que faz a renda renascença têm as mãos divinas para trabalhar uma obra de arte, porque a nossa renda é obra de arte. Então, eu só tenho o que agradecer a vocês por ter me convidado, muito obrigada, e estamos na mesma situação aqui no Cariri, unidas para futuros melhores. Isso é o que nós estamos recebendo, né? Que com vocês aqui nesse projeto é muito importante para a gente, a importância é muito grande, então, com grandes estilistas também nos acompanhando, isso faz parte tudo do nosso trabalho. Eu agradeço bastante a participar dessa live. Muito bem. Nesse primeiro momento, as rendeiras devidamente apresentadas. Eu gostaria de passar a palavra, antes da gente começar as falas principais das rendeiras, a gente realmente esmiuçar o trabalho delas e como elas se organizam, quantas rendeiras são, como funciona essa questão da captação de clientes, como funciona, como já é pensada a própria internacionalização desses produtos, tudo isso a gente vai explorar hoje. Essa relação com os clientes, essa relação com os pedidos, né? Tudo isso vai ser explorado hoje, mas antes da gente começar, eu gostaria que a professora Márcia Paixão, que ela é a coordenadora do nosso projeto Probex Comex, falasse um pouquinho de como a gente trabalha não só nesse projeto aqui do Export Renascença, mas no projeto como um todo, apresentar um pouquinho das nossas ações em geral. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar com os senhores aqui nesta atividade. Espero que estejam me ouvindo bem. Bom, então, como Juliano pediu, primeiramente eu quero registrar aqui o nosso agradecimento à coordenadora Marsonília Arnaud, que é a pessoa da nossa universidade que cuida justamente das ações de extensão. Então, ela é uma apoiadora de todos os projetos, ela tem acompanhado o nosso e nos fez este convite para estarmos aqui, neste momento já caminhando para o fim do ENEX. Então, como eu falei também aqui antes de entrarmos no ar, para nós é uma honra estarmos aqui conversando com as nossas rendeiras, com Dona Marlene, com Dona Socorro, com Regina, espero que ela consiga entrar, que, por sua vez, representam todas as rendeiras do nosso Cariri paraibano. Então, o nosso projeto é um projeto de extensão que nasceu em 2017, e com o objetivo de fomentar o comércio exterior paraibano, precisamente as exportações paraibanas, porque nós entendemos que o Estado ele tem um potencial, e nós temos outras instituições locais que nos confirmam isso, que também fazem análise nesse sentido. Nós temos um potencial local que ainda precisa ser explorado, e pelo menos quem atua na área comenta que falta justamente a própria cultura exportadora. Então, o nosso Estado ainda fala pouco de comercialização com outros mercados. E aí, lembrando, não é que quando a gente fala em comercializar com outros estados, eu quis dizer, com outros países, é justamente no sentido de complementar o mercado interno. Não é que nós vamos agora voltar nossos esforços todos para as exportações, não, mas que este seja mais um mercado para a nossa produção. E quando a gente fala do artesanato paraibano, se formos falar aqui do nosso projeto piloto voltado para a renda renascença, é essa a ideia. Então, agora, claro, né, primeiro, antes de a gente pensar em exportar, nós precisamos nos capacitar para exportar. Então, o projeto piloto, ele tem por parceria empresas juniores do curso de Relações Internacionais, da UFPB e também da UEPB. Temos também uma empresa júnior do curso de Línguas Estrangeiras aplicadas às negociações internacionais, que são alunos justamente graduandos, mas que estão nesse ambiente da empresa júnior
se capacitando para daqui a pouco entrarem no mercado de trabalho, já atendendo, né, grandes empresas ou tocando seu próprio negócio, com esse conhecimento que acumularam aqui na nossa universidade. Então, uma ideia que o nosso projeto desenvolve é justamente apresentar esses empresários juniores à nossa sociedade paraibana, é dizer que essas empresas existem dentro da universidade, claro, tocada por alunos que estão ainda em processo de formação, mas que nós, como sociedade, precisamos também dar oportunidade para que eles, ao terem contato com a realidade, saiam ainda mais capacitados para o próprio mercado de trabalho. Então, são alunos muito aplicados, muito responsáveis com as tarefas que eles assumem. O próprio movimento Empresa Júnior é um movimento pouco conhecido, mas ele é riquíssimo em termos de estrutura que ele dá para esses alunos se capacitarem para estarem atendendo o mercado. E, claro, até o próprio Juliano pode entrar em maiores detalhes, e eu convido os senhores também a buscarem mais informações sobre o movimento Empresa Júnior. Então, na medida em que as empresas juniores, que são parceiras do projeto de extensão Probex Comex, são convidadas a pensar a possibilidades para o nosso artesanato paraibano, tanto esses alunos estarão já, né, se formando, como também prestando um serviço à nossa sociedade, e daqui a pouco, né, estarão em outras oportunidades. E aí tivemos a felicidade de que as rendeiras, né, que nos foram apresentadas por a Maria Elza Rodrigues, que é a coordenadora do Programa de Artesanato Paraibano, justamente também trabalhando com a Madalena Arruda, que é gerente regional do SEBRAE. Então, elas nos apresentaram as rendeiras e disseram, bom, se nós formos pensar no artesanato paraibano neste momento, nós temos já um grupo que está muito bem organizado, como disse o Juliano, já tem uma maturidade em termos de estrutura interna, até porque também são fomentados pela própria ONG, né, pela Cona Renda, e podemos começar nossa conversação com elas. Então, nós estamos ainda engatinhando, é bom que isso fique claro, porque tantos alunos estão tendo esse contato e pensando caminhos, né, para montar uma proposta, para prestar serviços, como as próprias rendeiras estão nos alimentando de informações, afinal, sobre qual é a realidade delas e como que a gente vai, então, a partir do que a gente tem, ainda se praticados. Aí, no decorrer da live, isso será mais desenvolvido, mas, no sentido geral, é isso. Nosso projeto ele quer fomentar o comércio exterior na Paraíba, claro, com esse objetivo de desenvolver a nossa economia local. Também não nos preocupamos somente com a dimensão econômica, mas principalmente com a social e a ambiental, porque não adianta se exercer atividades com rentabilidade, mas colocando o social, a qualidade do trabalho e a própria preservação do meio ambiente em segundo plano. Nós, no nosso projeto, temos que essas três dimensões, elas precisam estar alinhadas, economia, né, dimensão econômica, social e ambiental. Então, basicamente isso, em grandes linhas, e eu quero agradecer aqui, né, as nossas rendeiras, ao Fábio e a Juliano, porque nós teremos uma aula justamente para entendermos melhor a preservação, a produção da renda do nosso Cariri paraibano e sermos também mais fortalecidos ainda, mais motivados ainda para preservar essa riqueza cultural que nós temos aqui no nosso estado. Então, obrigada e fico à disposição. Bom, eu peço desculpas agora porque o som não estava saindo. Agradecer as palavras da professora, né, que deu essa explicação sobre o projeto, sobre a participação.
e convidar a Regina, que conseguiu voltar por conta de problemas técnicos que ela teve, para que ela se apresente, fale de onde ela é, qual a função dela dentro da Renda Renascença, fale um pouco sobre ela, e aí mais adiante, durante a live, a gente vai explorar mais o conhecimento e as atividades que são realizadas, principalmente por ela, como por outras artesãs também. Então, Regina, eu convido você a participar e a palavra é sua. Regina, por favor, você liga o microfone, você está sem o áudio. Pedir para você ligar o microfone. E agora? Agora, tá Agora bom? você também chegou, isso é. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero agradecer pelo convite, estou muito feliz. Agradecer a minhas parceiras Marlene e Antônia, como rendeiras. Como associação, faz pouco tempo que eu trabalho, né, como presidente. Mas na Renda Renascença, comecei com 8 anos. E, através de minhas irmãs, fui aprendendo e hoje recebi o título de mestra da Renda Renascença, com muito orgulho. Sou professora, sou formada em pedagogia, tenho psicopedagogia também, já sou aposentada, não pela idade, né, mas pelo tempo de serviço, e a Renda Renascença na minha vida, dos 8 anos, eu nunca parei, nunca. Mesmo trabalhando na escola, mas sempre fiz renda. E quando aparecem essas oportunidades, a gente fica feliz, né? Porque esse ano, com a pandemia, para nós rendeiras, eu acho que foi o ano que a gente foi mais bem vista, né? Veio Ronaldo, Fábio, que sempre está dando uma força para a gente, Marielza, essa turma, né? E é tudo de bom para a rendeira. É o que a gente está esperando nesse projeto também, é que venha, as expectativas da gente é que cada vez mais melhore, né, para a rendeira, que estava um pouco esquecida. E como rendeira da Paraíba, eu só tenho a dizer que o trabalho da gente é de primeira qualidade, é um trabalho que requer muito amor, né? A gente tem que ter amor, carinho pela Renda Renascença, e o que a gente sempre está lutando é para que isso não morra, porque hoje é difícil, os jovens não querem ficar como a gente fica, sentadinha ali numa cadeira, fazendo Renda Renascença, mas que a gente tem que correr atrás desse jovem, porque por trás disso vem as máquinas por aí, né? E se a gente não correr atrás, não lutar, a Renda Renascença vai terminar acabando, viu? E eu só tenho a agradecer, vamos participar dessa live até o final, vamos tirando dúvidas. Quero agradecer muito a presença de todos e agradecer pelo convite a vocês. Obrigado, Regina, pela explicação, por suas palavras, né? E aí a gente vai voltar daqui a pouco a falar mais sobre essas questões, principalmente a tradução da Renda Renascença. Eu queria chamar a dona Antônia, e aí agora para que ela contasse para a gente como foi a criação do Cona Renda. A partir de que momento, já que a gente fala de uma região onde existem 5 municípios que tratam exatamente da produção da Renda Renascença, e aí cada município tem a sua associação. A partir de que momento surge o Cona Renda? Como foi que identificaram a necessidade de que houvesse algum outro órgão que conseguisse acompanhar todas, né? Que ela fizesse uma ligação entre
associações. Então, dona Antônia, a senhora que hoje representa aqui o Conarrenda, nos conte um pouco de como é que foi o surgimento do Conarrenda, né? A senhora já deu uma palavra sobre um pouco da função, o objetivo dela, mas contar para a gente como é que foi o surgimento do Conarrenda, a partir de que momento? Então, na criação eu não estava presente, né? Eu vim participar, acho que o 2018 é que eu vim participar do Conarrenda, da criação mesmo, do conselho, eu não participei. Então, seria interessante que Regina e Marlene, né, resgatasse, né, essas informações. Então, como a gente falou no início, o Conarrenda, acredito que foi criado pela necessidade de ter esse controle de qualidade da renda. Porque a renda para a gente, né, como as outras meninas falaram, a renda para a gente é algo de felicidade, é gratificante, é algo que a gente se encontra. Então, tinha essa necessidade de existir um controle para que não, digamos assim, a renda não ficasse solta, a renda não ficasse assim, que todos pudessem se apropriar e que todos, né, como Regina falou, precisa ter qualidade, né, por se tratar da renda renascença, pelo surgimento, pela história, pelo bem que faz para todas nós, pelo bem que faz para a natureza, porque a renda renascença, ela alimenta toda a cadeia produtiva e ela não causa, digamos assim, esse dano à natureza como outras funções ou outras atividades causa. Então, para a gente também é motivo de alegria, porque pela essa questão de não estar degradando o meio ambiente, por a gente não estar destruindo o meio ambiente para produzir algo, ou para fazer algo, ou para comercializar algo. Então, para a gente também essa questão é importante. E por alimentar várias cadeias, né? Então, a criação do conselho vem nesse sentido, de organizar, né? De buscar uma base sólida para dar continuidade à renda, mas de uma forma de qualidade, de uma forma mais consciente, entendeu? Então, essa necessidade, né, da criação do Conarrenda, e aí quando chegam os parceiros, quando chega a universidade, nos ajuda bastante. Eu estava escutando a fala de todos, né, e lembrando, né, de que nesse momento que nós estamos, quantos pontos fortes nós descobrimos que tem e não sabia, e quantos pontos fracos que a gente descobriu e não sabia que existia, né? Então, é importante esse momento, é importantíssimo esse momento. É claro que teve toda uma construção de parceiros, de entidades, teve toda uma construção, como a Mariesa falou na última vez, foram 20 anos, né, de construção, de trabalho, de produção. Então, para a gente chegar aqui e para que a universidade descobrisse que é uma sociedade organizada, então teve esse trabalho, mesmo a gente trabalhando de forma deficiente, no sentido de não buscar a estrutura correta para que a renda já pudesse estar exportando. Mas, enfim, né, estamos nesse momento
E esse momento é importante porque a gente descobre o quanto foi importante essa trajetória, o quanto foi importante essa estrutura que a sociedade civil, que os parceiros deram para que tivesse nesse momento. Então, é muito, muito importante a gente compreender, entender que o que nós estamos nesse momento foi uma construção de um trabalho, certo? É uma questão de maturação, né, dona Antônia? Ou seja, o grupo ele vem há bastante tempo sendo capacitado, sendo descoberto, sendo estimulado a se tornar mais forte, né, mais independente, né, mais visível também. E isso a senhora já tinha falado aí de selo, que já existe, que isso nos dá uma garantia de origem, de qualidade. E é tudo uma questão de maturação. Então, vocês mesmos percebem também essa maturidade que vocês estão ganhando e que sempre precisa melhorar, né? É um processo constante a melhoria. A gente acompanha os processos, a sociedade muda, o consumidor muda, a gente precisa ampliar também essa questão de mercado, né, de comercialização. Então, tudo é questão de maturação. Juliano? Vocês me ouvem? Sim. Fábio, eu não estou te ouvindo. Então, vamos convidar a Marlene para que Marlene possa contar, por sugestão da senhora, um pouquinho dessa origem do Cona Renda, para a gente saber quando foi a descoberta e o surgimento dela, para que as pessoas entendam cada parte desse nosso conjunto que é a Renda Renascença. Marlene, nos conta um pouco como é que foi o surgimento do Cona Renda, já que as associações, como faladas, elas já existiam. Uma história aí breve para a gente. Bem, vai ser rápido pelo ouvir falar das outras companheiras de presidente da associação, que eu também não estava na época, mas foi em 2011 que surgiu o selo de identificação geográfica para o Cona Renda. O Cona Renda foi necessário criar para se receber esse selo. Então, o que eu lembro é de 2011 que eles receberam isso aí. Ótimo, perfeito. Então, a própria necessidade dessa maturação exigiu a criação de um órgão maior, né, que a gente teria aí, que é um conselho que, na verdade, abrange todas as associações. Exato. Né? Ótimo. Bom, aproveitar que você está aqui, Marlene, conta um pouco como é que funciona a sua associação. E aí eu também vou perguntar à dona Regina em breve, e aí como a gente falou aqui na capacidade, que são 5 municípios, fala um pouco de como é que funciona a associação. Quantas pessoas existem associadas e qual o censo que vocês têm aí de quantas mulheres seriam capazes de produzir a Renda Renascença em Monteiro, que é a sua região? Bem, Fábio, eu vou falar um pouquinho sobre a Renasci. A Renasci que realmente renasceu em 2014 e eu fundei essa associação com o grupo anterior da outra associação que eu tinha fundado em 2005, e a gente tem um grupo de 27 rendeiras aqui em Monteiro, e tem mais outro grupo próximo, que é divisa Pernambuco com a Paraíba, que é em Ipujuca. Eu tenho um grupo lá, temos um grupo de 9 rendeiras top de linha, são top mesmo, então elas fazem parte da Renasce, então juntando todas dá umas 35 rendeiras. E a gente viu a necessidade de se unir. Eu fui convidada pelo pessoal do Cona Renda para participar e se unir para se requer mais recursos, assim, por exemplo, ter mais oportunidades em feiras, porque eu sozinha, a gente sozinha, a Renasci, ela não tinha forças
para ir, por exemplo, ao salão de artesanato. Só que vendas, eu sempre fiz a parte de venda há muitos e muitos anos, e tem uma clientela boa em João Pessoa. Então, eu sempre tenho esses clientes e eu tenho sempre encomendas para não deixar as meninas sem fazer nada. Isso é muito importante. E esse grupo ficou mais fortalecido, realmente ficou, porque eu me uni ao Cona Renda, fiquei sócia, né? E teve mais oportunidades da gente participar, por exemplo, como veio o pessoal do Rio de Janeiro para fazer uma pesquisa. Isso teria que ser só com pessoas que tivessem o selo de indicação geográfica. Então, nós participamos de um livro e que foi muito importante, que foi com César Bahia, que é da Federal, né? Então, eles vieram para cá, para Monteiro, vieram para minha casa. Então, a gente fez a pesquisa em Santa Catarina, passamos em São Sebastião do Buzeiro, Zabelê, então fizemos os 5 municípios. Isso é algo forte para estimula toda a cadeia produtiva, não é isso? Então, eu trabalho sempre assim, mais na parte de vendas, nos desenhos, estimulo sempre e faço vários cursos capacito grupos, principalmente os que eu trabalho, porque é muito importante a qualidade da renda. Eu vi essa importância dentro do Cona Renda. Eu já tinha uma renda de qualidade, mas não que existia o nó, que não é para existir, que é uma regra do Cona Renda que não é para existir, e tem outras regrazinhas também que a gente tem que seguir. Então, para se usar o selo, você tem uns parágrafos que você não pode usar. Então, isso a gente segue. É muito importante, eu não sabia. Então, para você ver a união, o que faz, né? Ela faz a força para você descobrir algo que você achava que estava correto e não estava. Dá melhoria à qualidade às rendeiras, paga melhor, a rendeira ganha mais um pouco para ficar mais satisfeita. Então, isso vem em números de passos, passo a passo, que a gente consegue ver a importância de estar o grupo unido. Ótimo, que bom. Juliano, vou passar para você que você possa fazer as suas questões aí também e a gente conseguir mostrar mais desse trabalho. Beleza. Então, seguindo com o que a gente tinha programado aqui, eu gostaria de chamar a dona Regina novamente. Pode colocar a dona Regina aí na tela para a gente, por favor? Oi, dona Regina. A senhora pode ativar o microfone, por favor? Oi. Pronto, perfeito agora. Então, a minha primeira pergunta, na verdade, voltando um pouco nesse assunto das associações, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho quando começou essa organização das rendeiras, que elas começaram a se associar, que elas começaram a se juntar, de quando vêm essas primeiras organizações, e aí a senhora falar um pouquinho assim de como funciona mais ou menos a gestão e as peculiaridades de cada associação, né? Como é que funciona assim, nesse lugar funciona assim, já nesse outro funciona assim. Falar um pouquinho assim sobre o geral e como funciona em cada lugar, assim, mais ou menos, como a senhora entende, como a senhora vê esse funcionamento assim, mais particular das associações. Em 85, começou com um padre que veio da Holanda. Ele gostou da renda renascença na época e terminou ele fundando uma associação, em 85. Eu não fazia parte, mas sei um pouco assim da história, né? Porque ele também fez livro e tudo, e falava um pouco sobre a história da renda renascença. Então, ele gostou, admirava aquele trabalho, e terminou, ele pegava as peças das rendeiras e levava para a Holanda. Lá ele vendia
E nessa época elas ganharam muito dinheiro, elas falam, né? As rendeiras mais velhas. Elas falam que ganharam muito dinheiro na época com o Padre João. Então, a partir daí, ele fundou a associação, só que quando eu fui presidente em 2015, eu fui documentar a associação, então só existia o nome, mas no cartório mesmo não foi documentada, tá entendendo? Então, mas que existia essas rendeiras com a associação, assim como o padre dizia que era uma associação, e que na época para elas foi muito bom. Depois veio Zé Paulo, um rapaz que é daqui e morava em São Paulo, então ele vinha, pegava renda, levava, foi outra época muito boa. E aí depois veio outras e outras. Eu sei que em 2015 eu trabalhava com Suelene em São João do Tigre, como sócia, e ali eu via, meu Deus, por que essa cidade recebe tantos recursos e minha cidade nada? Se existe a casa igual a de São João do Tigre, igual a de Monteiro, Camalaú, então aí eu entrei. Eu digo, eu vou ver o que é que eu faço pelas rendeiras de Umbuzeiro, porque no caso, nessa época, eu levava umas 30 rendeiras para São João do Tigre, para trabalhar, né, para a Suelene. E aí eu pensei, eu vou ver o que faço. Então, aí eu inventei de entrar como presidente, que eu não quero mais, que dá muito trabalho, Deus me livre. Mas, aí eu pensei, de início, quando eu dei entrada para ser presidente, houve a eleição e tudo, aí já veio um projeto do Porocas. E aí eu fui correr atrás da documentação e ver na hora o projeto passar e eu perder, que era uma reforma para a nossa casa aqui, né? E aí esse projeto veio para levantar o astral da gente, porque realmente a casa estava abandonada, acho que alguém tinha levado tudo que tinha na casa, que ela era montadinha, e não existe assim de móveis, essas coisas, não tem. Matéria-prima que tinha, levaram tudo, por quê? Porque era abandonada, né? Mas aí eu consegui uns armários, consegui a reforma, e cada vez mais, né, a gente com aquela fé, que não podia deixar cair. Aí veio a Conarrenda, que é a mãe das associações. É como eu digo para a Marlene, porque realmente a união faz a força, uma ajudando a outra. Às vezes eu estou em casa, Marlene liga, Antônia liga, qualquer coisa, está todo mundo ali junto, unido. Então, essa Conarrenda é a mãe das associações, porque é aí onde a gente tira dúvida, né? Isso foi muito bom. E cada vez mais eu acho assim que está aparecendo coisas boas para a gente. E para trabalhar aqui com as rendeiras, a gente tem aqui no nosso município muito mais de 50 rendeiras, mas sócias são as 33. Então, quando aparece alguma coisa, por exemplo, uma blusa, a gente faz de tudo para cortar aquela blusa, para cada uma pegar um pouquinho, certo? E a gente vai lutando com todas as forças, porque a gente pensa no melhor, né? Cada dia a gente vai pensando no melhor. E é isso, eu não entendo muito assim ainda de sócia, de tudo, porque eu trabalhava sempre para alguém, né? Eu nunca trabalhei assim, como hoje a gente está trabalhando unido, é melhor. Com certeza a união faz a força. Eu acho que tudo que tinha também de falar assim, sobre a renda, Marlene falou, porque realmente a gente aprendeu muito, muito com esse negócio da renda de primeira qualidade. Se tiver um defeito, não passa o selo. Então, é muito engraçado, porque a gente trabalhava com nós e hoje não pode. O acabamento tem que ser de primeira qualidade. Isso tem que passar num conselho, uma peça da gente, para receber o selo, tem um conselho também, que vai observar se aquela peça vai levar o selo ou não. Isso também é muito importante. Então, cada vez mais, a gente valoriza a renda,
Porque, claro, a gente quer fazer uma renda que ela pegue o selo, leve o selo. Então, cada vez mais o capricho, o amor, porque eu acho que a rendeira, pelo que passa, as dificuldades, não é fácil você sentar numa cadeira para desmanchar um novelo de linha, isso tem que ter muito amor, porque se você não tiver, não consegue, e a gente vai vencendo, cada vez mais a gente vai vencendo. Que ótimo. Regina, deixa eu te perguntar então agora sobre o processo criativo. Como é que funciona? Como é que é essa produção de vocês da renda? Né? Conta pra gente aí como é que funciona a produção de vocês. De onde vêm os desenhos? Como é que isso que você falou aí, que procura dividir a roupa, explica para as pessoas entenderem como é que funciona essa construção, porque para quem vê, aí ele vem exatamente como a peça pronta, mas ninguém sabe como é esse processo, né? Então conta aí um pouco desse processo criativo, dessa parte de produção de vocês, como é que isso funciona, para as pessoas entenderem. Ligar o microfone. Seu microfone, por favor. Agora tá bom? Olha, eu estou aqui em uma mesa rodeada de moldes, de peças que a gente vai montar. Eu estou tirando um risco. Eu não, minha filha. Ela está criando um vestido de noiva. Então, primeira parte, a gente começa pelo molde, né? Usando esse papel manteiga, sei lá como é o nome desse papel. Depois a gente vai para o risco, o criar, né? Porque tem a cópia e tem o criar, né? Então, esse vestido de noiva, ele vai ser cortado em várias peças. Então, eu faço o possível e o impossível para que cada uma pegue pelo menos um novelo ou 2 de linha. Tá entendendo? Tem aquela rendeira que vive da renda renascença, mas tem aquela mãe, agricultora, tudo isso, né? Que é aquela a mais lenta. Então, quando é uma coisa assim que o cliente pede, a gente marca data de entrega, a gente sempre está procurando aquelas que vivem da renda renascença, que senta de 7 da manhã e sai de 5 das cadeirinhas, viu? E a gente vai fazendo assim, o possível, né? O que a gente pode, vai fazendo. Cria, quando o cliente pede, que ele já manda assim um modelo, aí tudo bem, mas quando não, a gente vai criar, vai tirar o molde, vai criar, vai desenhar e vai dividir entre as rendeiras. O que eu faço aqui é assim, se eu tenho 10 máscaras, em vez de eu dar 2, 3 a uma só, eu dou uma a cada uma, e todo mundo vai ficando feliz, tá entendendo? Para não ficar parada, porque não é fácil, né? Tem gente que faz um novelo 3, 4 dias, aquela rendeira que vive da renda, ela faz, mas já tem umas que passa 15 dias com novelo, imagine, né? E a gente tem que ir levando, assim. Exato. E de onde surgem os desenhos? Porque a gente sabe que tem uma tradição de desenhos que já são passadas de peça para peça, de ano para ano. E aí, de onde é que vêm essas ideias? De onde surgem esses desenhos que não são encomendados pelos clientes? Que vocês já produzem? Ô, Fábio, esse vestido de noiva, a menina mandou uma foto, só que é daquele tecido renda, não tem um tecido que chama renda, né? Pronto. Ela vai dar uma olhada naquele tipo de renda que a menina mandou. Só que, por exemplo, muita gente pede, muita gente diz, eu quero flor, eu quero folha, eu quero caminho sem fim. Geralmente o cliente também, às vezes, dá uma força assim para a gente. Porque minha menina mesmo, né, ela não tem curso de nada e ela cria, não sei como, porque eu como rendeira.
Meu risco não é bem feito, não vou mentir que é bem feito, mas ela, eu não sei como, acho que é um dom, porque ela não tem nada a ver com costura, com essas coisas, mas para o desenho não tem outra, ela faz mesmo. Mas é assim, ou o cliente pede ou a gente cria, na maneira da gente, do risco da gente, de renascença. Às vezes também a gente pega uma coisinha antiga. Eu mesmo, às vezes, eu tenho uns paninhos de bandeja, geralmente tem uns aqui que é do tempo da minha avó, eu acho. Um risquinho, aquele redondinho, com aqueles dedinhos. Já tem gente que diz assim, olha, eu quero um paninho de bandeja, mas eu quero com os pontos antigos. Então, quais são? 2 amarrados, a malha, o São Paulo, né? A passagem grossa. Eles mesmo dizem, olha, eu quero com os pontos antigos. Porque o ponto principal é o 2 amarrado, né? Não tem como a gente fugir do 2 amarrado. Mas a malha que está esquecida, o São Paulo, a mosca. Geralmente é assim, Fábio, vai surgindo e a gente vai criando. Ótimo, obrigado pela explicação aí. Juliano? Interessante a fala, muito rica a quantidade de nós e de pontos e de processos criativos, né? E a gente vê nessa própria semana, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, que vocês tiveram uma presença no São Paulo Fashion Week, né? Que o Ronaldo Fraga levou mais uma vez esse trabalho tão lindo para as pistas lá, né? De desfile de São Paulo, as passarelas, né? Se sobrar um tempinho, a gente pode até explorar um pouco mais essa questão de como é esse contato de vocês com o Ronaldo Fraga, desfiles de moda aí, Brasil e mundo afora, que é um tema bem interessante também. Eu queria chamar agora a dona Marlene, por favor. Olá, dona Marlene. Olá. Pode ligar o microfone? Pronto. Então, o que eu estava prestando atenção no começo da fala da dona Regina é quando ela falou que o processo de organização das rendeiras, né, ele começa através de um padre holandês que começa a exportar essa renda, ou seja, vocês nascem já essa organização através da exportação. Então, a gente percebe que a gente não está indo num caminho completamente não explorado, né, inexplorado. A gente já está, na verdade, remetendo à própria origem do Conarrenda, das associações. Eu achei esse ponto bem interessante. E aí traz diretamente para a fala que a gente queria que a senhora explorasse, né? Que a gente sabe que a senhora já participou de vários eventos internacionais, já foi em Assunção, no Paraguai, já foi, não sei mais em quais outras cidades aí, acho que já foi na Europa também, né? E eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre como funciona essa dinâmica da internacionalização da renda renascença, como já é, né, pensado, como já é feito, quais lugares você já visitou, como é que funciona essa organização para viajar, enfim, um pouquinho sobre essa parte mais internacional e como vocês veem isso nos próximos anos aí, principalmente com a chegada do nosso projeto, né, do Export Renda Renascença. Como é que a senhora pensa toda essa questão da internacionalização da renda renascença? Eu vou iniciar pelo começo, né? Em 2003, eu fui para Montevidéu, né? Que foi uma exposição que foi o governo do estado e o Sebrae Nacional, que me convidou para representar todas as rendeiras do Cariri. Então, lá foi assim, uma descoberta muito importante. Por quê? Eu fazendo a renda e eles tudo curiosos, saber como é que fazia, queriam aprender. Então, eu fiquei emocionada por estar fazendo para outras pessoas que falavam outras línguas, eu não sabia nem o que é que eles estavam fazendo, eu falava, eu só ria. Ria e trabalhava. Então, para mim, isso foi importante, foi um passo bom. E também, em 2012, eu fui para Portugal, para o Porto. Fui convidada para o centenário de Luiz Gonzaga. Fui com Noris Moraes, que ela é uma pessoa que ama a renda renascença, é uma cliente que me comprou muitos e muitos anos e quis levar a representante das rendeiras
para Portugal. Então, e também a gente aproveitar que foi uma comemoração em homenagem a Luiz Gonzaga. Foi também muito bom, que eu fiz várias oficinas e apresentando como era que fazia a renda. E incrível, né? Lá onde muita gente no exterior faziam, né? E que veio de lá, né? E eles ficaram impressionados como daqui do Brasil levou para lá. E também fui para Paris, em 2018. Eu fui para Paris, fui para a Maison Deception, que é uma só de design, né? São coisas diferentes, são trabalhos diferenciados do que fazemos aqui. É um trabalho que eu faço com Francisca Vieira, com a Natural Cotton Polo, então é muito importante. A gente já exportou para vários países, para Milão, para o Japão, então, mas é eles que fazem, a gente faz a renda e ela que faz a exportação. Então, isso também é outra parte importante. E também veio as nossas aqui, né? Que veio o Ronaldo com as belas oficinas, que nos enriqueceu. Assim, a gente não tinha noção do que poderíamos fazer diante de tantas belezas que a gente mesmo produzem, né? Então, quando se passa numa passarela, a gente vê tudo diferente, como foi o desfile de João Pessoa. E também foi muito bom essa última oficina, que ele trouxe já coisas diferentes do que a gente tinha feito. Então, isso só nos está enriquecendo, só nos está nos alimentando do que a gente é capaz de fazer e seguir em frente. E se vier uma exportação, maravilhoso, que a gente, se Deus quiser, estamos preparados, que o grupo é grande. São 5 comunidades que trabalham o mesmo produto e que podem, cada vez mais, alimentar as outras rendeiras que estão desinteressando. A gente pode mostrar para elas que tem coisas boas, melhor do que ela estar numa máquina costurando. E por que não fazendo a renda para a gente vender lá fora, vender no próprio Brasil, e por que não, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente está no caminho certo. Marlene, aproveitando que você já puxou aí essa questão de tanto vender lá fora como vender aqui. Você que esteve participando dessas feiras nesses lugares, né, fora do Brasil, e que relatou aí o encantamento no Uruguai, as pessoas que viam essa renda brasileira no berço dela, que é a Europa. Como é que você relata para as pessoas essa percepção do estrangeiro vendo a renda brasileira, principalmente do europeu, que é o berço dela? Como é que você, que lidou com essas pessoas, percebe isso? E dentro dessa percepção também, como é que aqui no Brasil é essa aceitação? Quais são as maiores dificuldades que você percebe também? Então, conta aí para a gente um pouco disso, como é vista a renda lá fora, a brasileira, né, no exterior, e como é que é vista aqui dentro também no Brasil. Bem, lá fora, pelo pouco que eu vi e participei, é uma admiração incrível que eles têm. Eles admiram demais o nosso trabalho, né? Então, lá fora é maravilhoso. Aqui no Brasil, tem pessoas que se encantam pela renda, mas tem muito mais rendas que não está dentro do nosso padrão, que eles não querem saber se são de marca, né, que tem um selo, né, se são de marca ou não são, compram a qualquer preço. Por exemplo, citar o Pernambuco. É o nosso maior aliado, é o Pernambuco, porque a única diferença é que nós temos o selo de qualidade. E eles têm a produção que é trocada por alimento. As rendeiras estão sem trabalho, faz a renda e troca por alimento. Então, chega numa fábrica daquela, eu vá no supermercado, tal. Isso aí eu digo porque eu morei em Poção 4 anos. Isso é verdade, não é mentira. Então, eu ganhei experiência lá também. Então, o mercado daqui do Brasil, ele é grande. Ele não é pequeno, não. Ninguém vem dizer que não vende a renda. É porque eu acho que a gente está faltando um ponto de venda. A venda do Cariri, vamos dizer, as rendeiras do Cariri, a renda do Cariri. Por exemplo, agora em Monteiro, a gente vai ter a loja, né? Que talvez seja o primeiro passo. Talvez não, vai ser o primeiro passo. Isso é muito importante para a gente. Se nós demonstrássemos o que temos dentro de cada associação,
e levar para uma loja, para todo mundo ver aquilo ali, não só nos salões de artesanato, eu acho que melhoraria muito o nosso trabalho. Ele seria mais rico, seria mais visto. Eu acredito que seria por aí que a gente falaria. E também a gente, com o site, né, logo, se surgir um site para a gente, vai divulgar mais o nosso trabalho. Vai vir mais. A gente tem o Insta, que já nos ajuda, né? Mas eu acho que o site melhoraria muito mais. Maravilha, perfeito. A gente viu também que, contar um pouco sobre produto, Marlene. A renda, tradicionalmente, ela vende colchas de cama, toalhas de mesa. Ela sempre foi colocada como um objeto de decoração, e aí depois chegamos no vestuário, né? Exatamente. E aí você falou aí dessa percepção de outras possibilidades, o entorno de vocês, e fala um pouco com conhecimento por ter participado junto a vocês das oficinas. Como é que é despertar para a visão do que já existiu, de certa forma, né? Trabalhar os acessórios de mesa, dessa vez sem pensar na mesa por completo, mas por parte dela, de acessórios, ganhando tempo na produção, capacidade de venda, capacidade de produção. Fala um pouco de como é essa abertura de mente que você mesmo acabou de citar. Então, Fábio, como de antigamente, hereditário, tal, se produzia mais toalhas de mesa, colchas de camas, trilhos de mesa, que chamava, que hoje passamos para passadeiras. Então, hoje, a gente vê, por exemplo, a renda renascença decorada na parede. Quem é que pensou nisso? Não é isso? A gente tem um quadro. Gente, aquilo ali foi feito, vamos citar o exemplo Marlene. Vou citar meu nome, tá, gente? O Marlene, então, ela produziu aquela peça, mas não arrancou do papel e jogou no quadro e jogou na parede. Tu imagina a obra que você tem dentro de casa. Isso já muda a nossa mente. Por exemplo, se fazer uma coxa enorme, e por que não fazer uma saia? Que você elas vão usar muito mais. Hoje está ruim de vender, mas durante essa pandemia, eles estão procurando muito toalhas de mesa, passadeiras, jogos americanos. Então, já estão voltando para o antigamente, porque muita gente já tem um vestiário, e tem quase todo canto o povo, não, vamos investir só em vestiário. Então, tem muito vestiário por aí. E as nossas decorações, como é que fica? Aí estão voltando, e vai voltar, e a gente vai fazer. Que ótimo, Marlene. Juliano. Então, no caso, a própria Marlene mencionou, né, e um dos pontos que a gente trabalha dentro do Export Renda Renascença, que a gente se propõe a trabalhar, como já mencionado antes, né, é essa questão do site, essa questão do ambiente de comércio eletrônico das rendeiras, que a gente enxerga como sendo, né, uma grande porta de entrada para novas demandas, não só internas como externas, porque a nossa própria ideia é entregar um site com várias traduções, né, para vários idiomas diferentes, justamente para poder facilitar o segundo ponto do nosso trabalho, que é a questão da exportação, que é o propósito principal do projeto, né, por se tratar do Probex Comics, né, projeto de extensão comércio exterior, e a gente pretende mesmo ajudar as rendeiras com essas preocupações delas, né? Essas preocupações de questão de rentabilidade da renda, com essa questão da continuidade da renda também, que é uma consequência da rentabilidade também. Se a renda é mais rentável, então provavelmente você vai ter um interesse maior das pessoas mais jovens em aprender, em querer render, né? Em querer aprender essa arte. Então, é bem por aí que a gente pensa em trabalhar. E aí eu queria perguntar agora, gostaria de colocar assim as 3 rendeiras aí na tela, todo mundo junto.
Tem uma pergunta. Tem uma pergunta que surgiu aqui dentro do nosso próprio chat aqui, que é sobre uma pergunta até bem filosófica, até bem profunda. E eu gostaria que, assim, eu vou fazer a pergunta e aí vocês revezam na resposta, né? Cada uma fala o que julgar necessário, complementando a fala da próxima, ou da anterior. E a pergunta foi a própria Sueli, que está ajudando a gente aqui na produção. Ela pergunta a seguinte: como a vida renascença tem mudado a vida de vocês? E onde vocês ainda esperam alcançar através dessa arte? Bem, a Renda Renascença mudou muito na minha vida desde 2001. Foi quando eu trabalhei com o Duval Leal e comecei os trabalhos. E cada vez mais, assim, eu fui me aprofundando, fazendo várias capacitações para melhorar o que eu poderia representar a Renda Renascença. E hoje, o que eu poderia alcançar é o que eu falei antes. Eu acho que a loja, a nossa loja, pode ser o site, que mudou muitas coisas depois dessa pandemia, como mudou muito, a venda pelo site, eu acho que seria essencial para a gente. E a nossa loja que vai acontecer, isso é um passo maravilhoso para que nós possamos realizar os nossos sonhos de cada grupo, de cada comunidade que venha a nos prestigiar cada vez mais pela nossa arte. Dona Regina, o microfone. A Renda Renascença mudou minha vida, porque, assim, às vezes a gente tá até com um problema, aí a gente senta, vai segurar ali o rolinho da gente, aquilo ali tudo passa. Então, a renda é tudo de bom, tudo que você imaginar de bom, se você gosta, se você faz aquilo com amor, a Renda Renascença muda. Faz 2 anos que a gente faz também na nossa cidade, assim, tipo uma feirazinha, né? A cidade é pequenininha, mas no mês de junho a gente faz 2 dias de feira de artesanato. Então a renda é a principal. Eu digo, olha, a principal é a Renda Renascença. E esse ano a gente não pôde fazer, né, com essa pandemia. Mas são 2 anos que a gente vem fazendo e cada vez mais isso está crescendo, porque o ano passado, quem participou da nossa feira foi foi Romero. E, através da Renda Renascença, eu já trouxe na minha cidade Ronaldo Fraga, Fábio Boca, que é um amor de pessoa, e ele sabe que eu acho que ele participando dessas oficinas com a gente, ele sabe o amor que a gente tem por a Renda Renascença. Porque não é fácil, não é fácil. Você começar a renda do início ao fim, tudo é trabalhoso, tudo. Mas a gente com amor, né? Porque eu acho que o problema dos jovens hoje, eu tenho uma sobrinha que ela diz, ai tia, eu tenho vontade de fazer renascença, mas a pessoa fica muito de castigo, sentado, né? Diferente do crochê. Porque eu faço crochê, se eu vou no banco, eu levo meu crochê. E a renda a gente não pode, né? Mas é tudo de bom e cada vez mais melhorando, a gente está sendo vista, né, Marlene? A gente está muito feliz, mesmo com essa pandemia,
A gente passou muito tempo sem se ver, mas já começamos nossas reuniões, né, Marlene? E eu acho que quando a gente parte para falar de Renda Renascença, pelo rosto, eu acho que já se vê ali que o amor é grande. Porque se a gente fosse parar para pensar que a gente tem uma dificuldade de vendas, essas coisas a gente desistia. Mas cada vez mais a gente fica insistindo e não para, porque vai dar tudo certo, né? Vem essa coleção de Ronaldo, a gente, todo mundo ali louco, apaixonada, cada coisa mais linda do que a outra, que aquele desfile de João Pessoa foi show de bola. Aí veio o convite para ir para São Paulo. Aí veio a pandemia, eu digo, meu Deus, agora acabou tudo. Parou ali, as peças ficou tudo parada, mas aí já veio esse outro desfile que foi show de bola, emocionante, e vai passando, vem as dificuldades, mas vem as coisas boas também, né? Dona Socorrinha, Dona Antônia, perdão, fazer um comentário. Então, lá atrás, quando eu fazia renda, eu tinha vergonha, porque na minha concepção, fazer renda era coisa porque a gente era pobre mesmo, pobre em todos os sentidos. Então, eu me sentia, né? Eu me sentia assim, um nada. Estava fazendo aquilo ali para comprar um chinelo, para comprar uma roupa, para ajudar na alimentação, porque a gente fazia toalha de banquete. Minha avó alinhavava divinamente. Então, minha avó alinhavava e a gente fazia. Eu lembro quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu desmanchava 3 novelas de linha na semana. Então, era um trabalho muito intenso e eu ficava raiva porque eu não tinha outra opção. Eu fazia aquilo, não fazia por gosto, fazia por necessidade, porque ou eu fazia ou não tinha como ajudar na alimentação. E aí foi passando o tempo, né? Eu fui me envolvendo em outras atividades e alguns anos resgatei, mas sempre tinha esse desejo. Hoje, assim, é uma coisa que me valoriza internamente, é algo que me preenche internamente, é algo que me faz feliz internamente, e sem contar que a gente está resgatando, trabalhar com a economia solidária, né? Coisa que a gente fazia, por exemplo, quando Regina diz que corta os pedaços para que as pessoas, né, façam, e a gente tinha esse momento de confraternização na família ou na comunidade. Então, quando era para emendar essa toalha, então vinha todos para casa, né? Vinha todos para casa e fazia esse trabalho, emendava essa toalha. Então, era muito divertido. Era um momento divertido, ao mesmo tempo que era algo de assim, trabalhoso, que eu tinha que fazer por obrigação, mas aquele momento de conversa, de descontração, era agradável, né? Então, e hoje a gente vendo que a renda tem inúmeras possibilidades, até de resgatar o ser humano na sua integridade, né? Resgatar o ser humano na sua confiança, na sua capacidade de produzir, de se encontrar, de ser feliz, trabalhando numa economia que não vai estar prejudicando o meio ambiente para as futuras gerações. Isso nos traz uma alegria imensa. E quando a gente vê a renda, né, nas passarelas e também de outros modos, como a gente e as meninas já falaram, a gente trabalhava só a renda tradicional, né, que era o branco e toalha de banquete, de cama,
era tradicional que a gente trabalhava, e hoje a gente vê as inúmeras possibilidades que a renda tem e que a gente vai buscar, né? E a gente vai buscar. E tem mais, viu? A renda tem muito mais para ser trabalhado em todos os campos. Perfeito. Muito obrigado pela resposta das três, né? Cada uma tem sua visão, cada uma complementa o conteúdo de uma forma peculiar. E é muito bom a gente ver essa interação, né? Eu estou lutando aqui contra o meu computador para conseguir mostrar um videozinho do Ronaldo Fraga, mas, enfim, acho que não sei se vai dar tempo, mas gostaria de chamar a professora Márcia aqui para poder dar seus agradecimentos aqui, fazer qualquer fala, informe que ela queira fazer. Ô, Juliana, só um minutinho antes da professora. Eu vou precisar sair 7 horas, viu? Porque aqui em casa é cheio de menino e tem aula, toda hora tem aula aqui. Aí tem um que já está me expulsando daqui, que vai assistir a aula. Não, mas está acabando já, está no finalzinho. Pronto. Ok, Juliano. Então, agradeço pelo convite, né, para colocar aqui palavras finais. E aí eu vou recuperar algumas das falas das nossas rendeiras quando elas responderam a pergunta de Sueli, afinal, de que forma que a renda alterou sua vida e o que você espera ainda alcançar com a renda. E aí, por exemplo, Marlene destacou a oportunidade que ela teve de se qualificar ainda mais enquanto profissional, né? Então, ela tem uma atividade produtiva, que é a produção da renda, e essa produção, esse envolvimento com esse produto, lhe dá oportunidades para ela ainda crescer em conhecimento. Então, esse é um ponto que é muito importante, né? E nós tivemos bastante informação do próprio governo do estado, né, por meio do programa de artesanato paraibano, do SEBRAE, que nossas lideranças, principalmente, né, das rendeiras, têm passado por diversas capacitações nesse tempo em que estão obtendo esse apoio diferenciado também do governo e do SEBRAE. Regina falou sobre a questão da saúde emocional, né? Que ela falou, que aí ela se ocupa com essa atividade, ao invés de ficar, claro, presa a determinados problemas, e mais ainda, né? Ela falou que as pessoas do município dela, no caso, outras mulheres rendeiras, trabalham de forma colaborativa e que o momento, né, de união dessa produção acaba resultando em momentos de confraternização. Então, é bem bonito, quer dizer, ela sai do ponto em que se está produzindo ali com um fim, como tocou Antônia, né? É um trabalho para poder obter uma renda, mas que me proporciona prazer. Antônia falou até em felicidade. É uma atividade que ela aprecia, apesar de ser muito trabalhosa, mas que tem esse poder de gerar felicidade para ela. E mais ainda, né, que é bem interessante, quando ela fala sobre autoestima, que antes ela via a renda como algo que, vou produzir realmente para obter uma receita para comprar alimentos, como ela mesma colocou, mas que agora, né, por todo o trabalho que foi realizado, ela já enxerga, ela já reconhece o valor, né, desse artesanato que ela gera. E eu gosto de usar sempre essas duas palavras. Existe uma riqueza, né, e aí a gente está falando de riqueza cultural, e uma beleza que é diferenciada. O próprio indicador geográfico, ele já diz, já passa essa mensagem, né? Um instrumento de comunicação que declara que esse é um artesanato diferenciado aqui do nosso Cariri. Então, vejam, são respostas que nos fazem considerar que, de fato, nossas rendeiras, elas precisam desse reconhecimento maior da própria sociedade local. Então, assim, a própria Paraíba, ela precisa se apoderar mais dessa riqueza e dessa beleza, no sentido de fortalecer ainda mais, aliás, de fortalecer a preservação dela, porque as próprias rendeiras comentam que
a juventude, né, já não tem esse olhar, porque, claro, atualmente, principalmente, né, tem N elementos aí que tiram a atenção dos jovens, principalmente nessa parte da tecnologia da informação e tudo mais, que não deixa de ter sua relevância, é claro, porque afinal estamos nesse mundo mesmo, na era da informação, mas que tem esse lado que é a própria cultura, né, local, que, como Regina colocou, ela tem peças que são ainda da avó dela. E aí vem um europeu, um italiano, um holandês e reconhece que é um produto, né, uma peça diferenciada, que eles mesmos não conseguem produzir com essa qualidade, com essa beleza. Se está numa passarela de beleza e de riqueza. Não fosse assim, não teria esse apelo a ponto de ir para uma passarela. Claro que tem um trabalho de apoio do governo do Sebrae que abre esses canais, que dá visibilidade e que proporciona oficinas para preparação para cair nesse outro espaço. Então, assim, o fato é que existe mesmo um potencial que já parte dele já é realizado e que falta, como colocou Regina, ainda ser desenvolvido mais ainda, principalmente com essa estruturação da parte das vendas. E aí é quando o nosso projeto vem, né? Então, o primeiro ponto que a gente detectou é isso. Até a venda nacional, ela ainda não tem aquele conforto porque não se tem um site, uma plataforma específica. A gente tem uma plataforma do governo do estado recém-lançada que é rica em informações, mas que as retailers não podem fazer venda por lá, porque, claro, o governo não pode prestar esse tipo de serviço. E aí os nossos alunos, eles estão dispostos a trabalhar, né, a contribuir com o desenvolvimento de um site, e aí já contando com parceria de outras empresas juniores que são de TI. E, claro, já para gerar esse conforto para a venda interna, como disse Regina, o mercado local, ele é grande, ele existe. Nós conseguimos uma clientela que se interessa e que paga um preço justo. Agora, claro, falta isso crescer. Então, nós, como projeto de extensão, como o FPB, como nós falamos no nosso grupo, nós temos um grupo no WhatsApp, que Juliana depois pode entrar com mais detalhe, são quase, eu acho que já passou de 30 pessoas ali naquele grupo, e aí nós temos lá o próprio Sebrae, o governo do estado, os Correios, temos um empresário local que é dessa área de comércio exterior, temos outros professores, o professor Satu, a nossa coordenadora Maçonilha, temos 5 empresas juniores lá, e, claro, as próprias lideranças. Então, é isso, a gente vem com essa troca, trazer também esse conhecimento que a gente obteve dentro da universidade e desenvolve com os próprios alunos, eu mesma, como professora, me desenvolvo com eles, para ver o que é que a gente também pode levar para a sociedade, como pede a própria atividade de extensão. Então, para mim também gera muita satisfação, quando a Antônia fala, é uma atividade que gera felicidade para mim, eu também, como professora coordenadora do projeto, nessa colaboração, na formação dos alunos e com essa abertura que o programa de artesanato deu e que as próprias rendeiras, em primeiro lugar, nos dão, eu também fico muito feliz enquanto cidadã. É mais do que a condição de professora, é como cidadã, em saber que nós podemos dar, ainda que seja uma parcela pequena de contribuição, mas nós podemos dar, e claro, né, dentro dos limites que elas nos permitirem. Então, pronto, espero que tenhamos outros eventos desses, né, claro, em outras oportunidades, um reencontro como esse, para que a nossa sociedade também nos veja conversando, trazendo informação, afinal, do que é que nós estamos fazendo enquanto sociedade e universidade, e que assim continuemos nos qualificando e nos confraternizando, usando os termos que as nossas rendeiras utilizaram. Então, para final minha, eu já repito meu agradecimento por todos que estão na nossa live, né, Fábio, Dona Regina, Dona Antônia, Dona Marlene, Juliano, e agradeço também a todos os nossos participantes que estão aí do outro lado, né, nos acompanhando pelo YouTube. Então, muito obrigada, e vamos divulgar, sempre que nós pudermos, o artesanato paraibano, a nossa renda renascença, do nosso Cariri, e mais ainda, todo o artesanato paraibano, porque ele é diferenciado, riquíssimo, e precisa da nossa valorização para, então, alcançar maiores mercados. Obrigada.
Beleza. Eu vou aproveitar e já vou fazer minhas palavras de agradecimentos também. Acho que a professora Márcia resumiu muito bem, né, o nosso intuito aqui, como a gente vê as rendeiras, como a gente trabalha, né. A gente está trabalhando muito arduamente lá no nosso grupo. São exatamente 36 membros no momento, né, e entre Correios, Sebrae, Governo do Estado, Programa do Artesanato Paraibano, as rendeiras, empresários juniores, tem o pessoal também do setor privado, como a própria professora já explorou, e tudo isso voltado para as rendeiras, né, principalmente. E também pensando, claro, nos públicos-alvo do próprio Probex, que um dos públicos-alvo principais são os empresários juniores. Então, a gente consegue englobar nesse projeto tanto a questão social, quanto também o nosso objetivo de capacitar os alunos, né, da UFPB e do próprio projeto em si, o que é muito positivo. E o que eu realmente espero é que a gente consiga concluir isso o mais rápido possível, né? Eu realmente quero ver o site lá rodando, quero ver as fotos dos produtos lá, todas online, e quero muito ver a Renda Renascença, mais uma vez, fora do país. E acho que é isso. Gostaria de passar agora a palavra para o Fábio poder se despedir. Bom, agradecer o convite, agradecer a minha gestora, Maria Elza Rodrigues, por ter me indicado para participar desse evento aqui junto com vocês, junto com as rendeiras, que são pessoas que eu tenho a sorte de ter conhecido pessoalmente, de ter convivido, de ser muito bem recebido por elas. Agradecer como governo do Estado pela oportunidade de troca que existe entre as instituições, tanto o FPB como o Sebrae, que é um parceiro fortíssimo em todas as nossas ações junto às rendeiras. Não foi diferente agora com o São Paulo Fashion Week e outras ações que a gente já vinha realizando desde o ano passado, né? E dizer que estamos aqui à disposição sempre nessa objetividade, nessa ação, nessa busca por valorizar o artesanato paraibano como um todo, a renda renascença, que é o foco de hoje, mas não só ela, como todas as outras tipologias que o nosso Estado apresenta. Agradecer as chamadas e as oportunidades que as outras instituições têm para que nós sejamos partícipes e principalmente atores importantes nessas ações, e nos colocar sempre à disposição para outros eventos e outras ações que venham a acontecer, que possam enriquecer todo esse trabalho que já vem sendo feito há bastante tempo, né? Fazer minhas as palavras da professora Márcia, que até aqui, dessa forma virtual, é uma confraternização que a gente consegue, é um momento de nos reunirmos e nos unirmos com um objetivo maior, que é a real valorização dessa arte tão tradicional e rica que é a renda renascença e o artesanato paraibano. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço dado, e fico aqui sempre à disposição, tanto como governo do Estado como profissional da área de design. Um abraço para quem esteve presente, as rendeiras, ao pessoal da Universidade Federal, professora Márcia e o Juliano, como mediador, e deixo o espaço aberto aí para o encerramento. Vocês, meninas, a palavra de encerramento de vocês, tá? Cada uma. Quem tiver com o microfone aberto, fecha e vai dando a vez. Vamos começar por Marlene, Antônia e Regina, né? Nessa sequência. Obrigada a todos. Foi um momento muito importante para mim e eu agradeço demais esse convite de participar dessa live com as companheiras, com vocês do grupo, que são pessoas que só querem o nosso bem. Então, cada momento que eu passei aqui é uma experiência nova e agradeço demais. E a
todas as rendeiras que moram no meu coração. Um grande abraço e a todos os parceiros que fazem parte da nossa equipe. Muito obrigada mesmo. Então, quero agradecer ao universo, né, por ter conspirado, ter juntado tanta gente boa para desenvolver mais ainda esse projeto. Agradecer por essa oportunidade. Prometo que na próxima consigo mais. E deixar uma mensagem de Dom Helder Câmara, que ele diz, né, que o ser humano é igual o bagaço da cana. Quanto mais imprensado, quanto mais passado na moeda, mais o que resta é a própria doçura. Então, um abraço a todos, boa noite, e vamos nos encontrando aí. Regina, por favor, ligue seu microfone, a gente não consegue lhe ouvir. E agora, quero agradecer a todos, né, a todos os parceiros, a vocês presentes, e que Deus abençoe a nós todos. Obrigado a vocês pelas palavras e queria convidar a professora Marcionila para que ela faça o encerramento. Olá, boa noite. Eu, na correria do 21º ENEX, que nós estamos chegando no penúltimo dia, muito trabalho, a nossa equipe aí do CISENEX dando um suporte muito grande. Muito obrigada, Júnior, Renan, professora Daniele Rossi, professora Elizabeth Spor, professora Kelly. O trabalho dos vídeos está sendo produzido para que a gente até o dia 17 de dezembro possa postar no canal aqui do YouTube da ProEx. E eu não poderia deixar de surgir, né, aqui hoje, porque o trabalho da professora Márcia Paixão, juntamente com esse grupo de estudantes, né, que é um grupo grande, são 3 cursos da UFPB, mais cursos da UEPB, da UFCG. A gente está tratando aqui hoje de um programa de live que é Conexões da Extensão 2020, e a gente percebe aqui o quão esse projeto tem uma excelente conexão, até porque Juliano falou aqui que são 36 membros, não é? E 36 membros representando aí a sociedade civil, o governo do estado, SEBRAE, e aí hoje, nesse momento, eu quero dar um abraço bem apertadinho nas meninas. Eu acho muito lindo como a gente se trata, as meninas rendeiras. Acho que ser rendeira já é uma virtude, é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa que faz arte, é uma pessoa que tem paciência, não é uma pessoa que tem beleza, e é uma pessoa que tem simplicidade, e eu acho que eu não posso chamar, eu só gosto de chamar de arte. Como toda arte, tem muito valor. São valores imensuráveis, não é? É um patrimônio imaterial nosso da Paraíba, e eu fico extremamente mobilizada de felicidade com esse projeto. Dona Marlene está produzindo uma peça para mim, que eu estou ansiosa que ela chegue. Eu queria que ela já tivesse chegado, porque minha menina vai colar grau de medicina e eu gostaria de usar, mas não vai dar tempo, porque minha menina cola grau depois de amanhã. Mas as máscaras, quero dizer que 2 foram para Brasília, porque minha cunhada ficou apaixonada por as máscaras, eu dei para ela, e outra foi para Portugal. Então, assim como Dona Marlene Vital já percorreu o mundo, é internacionalmente conhecida, as suas máscaras também estão percorrendo o mundo. Acho que quando a gente trata de arte, né, é um sentimento lindo que nos representa. Então, é algo que, por mais que você tenha que atribuir um valor comercial, a gente sempre acha que, eu acho que quando vocês produzem e vocês repassam, vocês acham que é barato, porque
demanda muito tempo, cada peça, né? Minuciosamente ali com a sua mão, a sua mente, o seu coração sendo produzido, quando você esquece tudo e você fica ali como se você estivesse numa oração, numa meditação, né? Trabalhando ali com aqueles fios. Eu achei linda a palavra, né? Quando eu pego meu rolo, quando eu desenrolo meu rolo, deve ser algo semelhante a um musicista quando pega seu instrumento, né? A um pintor, quando pega seus pincéis e suas tintas. Então, assim, arte é algo que me mobiliza. Eu sinto muita beleza na arte, apesar de que eu não sou artista com nada. Eu acho que uma das dos meus pontos fortes é fazer conexões. Então, como vários projetos de extensão, eu tenho interconectado um ao outro, de um centro para outro centro, de uma área temática para uma outra área temática. Então, eu estou por aqui hoje para dizer a vocês que eu passei o domingo inteiro esperando assistir o trabalho das meninas, que achei belíssimo o trabalho do Ronaldo. Eu quero dar um abraço naquela pessoa, aquela pessoa que transmitiu indignação e beleza e muita solidariedade ao sofrimento do outro. Acho que isso nos torna tão humanos, né? Tão queridos, você poder sofrer com o outro, né? E ao mesmo tempo tentar imortalizar quando ele comemorou ali o centenário de Zuzu. E dizer a vocês que a gente está encerrando a nossa gestão na UFPB, mas que a extensão, ela é a extensão. É algo que se propaga para além da universidade, é algo que se propaga para a sociedade, é algo que é feito não, é algo que foi pensado com o elemento de formação do discente, mas também com um quesito de responsabilidade social da universidade, onde a universidade democratiza saberes, ela democratiza ciência, é algo ali que está um pouco guardado no livro e no laboratório. O grupo de extensão sabe como fazer uma arte com isso e conectar isso com a população, com as escolas, com as ONGs, com as associações de vocês, com o conselho, né, com renda. E eu acho aí lindo a coisa de renda, gerar renda, né, economia sustentável, economia solidária, né, e eu fui pesquisar o que significava renda, né. Renda é uma palavra de origem latina que significa repetir, dar de novo, outra vez, né. Então, assim, acho que por isso que acho que agrega todo o valor da renda mesmo, da renda renascença. Então, eu quero dar um grande abraço a toda essa equipe, dizer a vocês que, na minha passagem pela COPAC, Coordenação de Programas de Ação Comunitária, tive um imenso prazer de conhecer Madalena, Marielza, Juliano, Levi, todos os meninos que se apresentaram hoje, professora Márcia Paixão, que se apresentaram no anexo. O dia hoje para vocês está sendo bem cheio, a apresentação de vocês foi linda, encantou, aquilo ali vai se transformar no vídeo, com todos os créditos no canal do YouTube. A única diferença é que o trabalho de vocês é cadastrado na área temática trabalho, mas vocês vão se localizar dentro da comunicação, porque vocês foram remanejados, deveriam se apresentar no dia 6, mas dado aquela invasão que aconteceu, né, nos nossos arquivos na instituição federal, todos os órgãos e instituições federais receberam a orientação de desligarem seus equipamentos por medida de segurança. Então, no dia 6, todos os nossos trabalhos do ENEX ficaram redistribuídos, né, para hoje e amanhã. Então, estamos chegando ao final dessa live, essa é a nossa última live temática do ENEX. Amanhã será uma live de encerramento, então a gente não vai tratar de uma temática, a gente vai tratar de prestar conta exatamente do que foi o evento, quantos trabalhos, como a gente se articulou, quantos professores participaram, enfim, um trabalho maravilhoso, a extensão superando aí desafios, conseguindo se articular. Hoje foi dito na sala de apresentação que esse projeto parece que não viveu pandemia, né, porque, pelo contrário, vocês se superaram demasiadamente, vocês se articularam demasiadamente bem com o SEBRAE, Governo do Estado, aduaneiros, enfim, né? A gente fez aí uma outra live de um programa que eu promovi, hashtag a extensão que eu faço. Então, é uma equipe muito produtiva, é uma equipe muito diversificada, onde a professora Márcia Paixão dá muito protagonismo aos estudantes. Eu acho isso louvável, acho muito bonito da parte dela. Ela não se promove, ela promove a extensão para promover cidadania, né, e para promover a formação discente. Então, eu acho isso muito bonito, professora Márcia, professor Sator, parabéns. E na pessoa de Juliana, eu quero parabenizar o bom desempenho de todos esses estudantes que estão tendo uma formação
acadêmica, profissional e cidadã fabulosa. E Madalena Vital, um abraço bem apertadinho, um beijo de você aí, cumprimentando todas as meninas rendeiras, viu? E eu espero poder estar com vocês nos dias 19 e 20, porque está sendo um caminho conseguir esses veículos, tá? Então, a gente está aí já com um veículo assegurado e eu preciso assegurar a van, que é a que vai garantir, né, a quantidade maior de passageiros. Eu espero poder encontrar vocês, abraçar vocês, nem que seja como ultimamente a gente anda fazendo, né? Ou no toque da mão, ou no cotovelo, mas enfim, né? Um grande abraço, boa noite, e é um prazer enorme trabalhar com vocês, ter conhecido vocês nesse meu percurso, nessa minha trajetória pela extensão. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, professora Marçonilha, né, mais uma vez aqui agradecendo à ProEx por ter dado esse espaço aqui, o último espacinho dos trabalhos, né, de conteúdo, para a gente poder fazer o encerramento desse Enex, né, de uma forma bem interessante, mostrando o nosso trabalho realmente, a formação que esse projeto me proporciona inigualável, né, em toda a minha formação acadêmica. Eu realmente não posso comparar a experiência que eu estou tendo aqui com o Probex Commerce, com a professora Márcia Paixão, com nenhuma outra experiência que eu tive dentro ou fora da universidade. Então, é só sentimento de gratidão e realmente vontade de trabalhar, é o que sobra também. Mais uma vez, agradecendo a todos os convidados, todas as convidadas. Obrigado, Fábio, por ter vindo mediar junto comigo. Obrigado às rendeiras, Dona Regina, Dona Antônia e Dona Marlene, por ter vindo aqui falar um pouquinho sobre a realidade dessa arte tão interessante e que pode ser muito mais valorizada ainda, né, do que ela já é. Obrigado, professora Márcia Paixão, também, não só pela presença hoje, mas também por toda a orientação, por todo o carinho, toda a atenção, toda a paciência. E é isso. Agradeço também a todos os ouvintes e todas as ouvintes que estão aí do outro lado no YouTube. Obrigado por terem ficado até aqui. E é isso, 7h01 da noite, 31 minutos aí a mais do que tínhamos programado, mas acho que valeu a pena. Muito obrigado a todas e todos, e a gente encerra por aqui.